Agora sim, né? Oficial. Boa noite, salvação a todos. A paz do Senhor Jesus. Shabbat Shalom. Descanso e paz para a sua alma, até que o nosso Senhor Jesus venha. Graças ao nosso bom Pai Celestial, chegamos aí à última aula. Rompemos. Não foi fácil, não tem sido fácil. Mas se fosse fácil, não precisaria dele ter se entregado por nós no Calvário. Mas hoje, então, nós vamos encerrar essa lição tratando da maturidade dos filhos de Deus, o Iós, com esse tema, ser guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, o novo nascimento, ele não exime a pessoa que se converteu de suas responsabilidades. O novo nascimento prova que realmente a pessoa que foi gerada pela palavra, pela escritura, é uma criança. E você sabe que uma criança, se ela cresce com ensinamentos errados, dependendo do ambiente que ela é formada, ela cresce cheia de falhas, cheia de vícios, de hábitos, né? Culturas malévolas. Dependendo do ambiente da sua formação, ela vai crescer cheia de carrapicho. É necessário aí um tratamento, acompanhamento, para que essas crianças se tornem realmente maduras, cujo caráter, personalidade sejam forjados segundo ao que realmente deve ser uma pessoa idônea. Falando acerca do novo nascimento, segundo a Escritura, o Senhor nos deu essa paternidade. Eu me recordo de quando Nicodemos foi ter com o Senhor Jesus de noite, no capítulo 3 de João, e disse para ele: bom mestre, bem sabemos que és vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus falou com ele que era necessário nascer de novo. Ele, sem entender do que se tratava, argumentou dizendo: porventura pode um homem voltar ao ventre materno e tornar a nascer? Aí Jesus traz para ele uma revelação do que é o reino dos céus. Não é aquele que nasce na forma biológica, é aquele que nasce no Espírito. O nosso espírito estava morto por causa dos nossos delitos e pecados, né, que estavam contaminando a alma, cegando-a, impedindo que ela se achegasse à luz. Mas uma vez que a palavra ela veio e o Espírito Santo cumpriu o propósito da mensagem pregada, trouxe um esclarecimento. Nesse esclarecimento houve então a confissão de fé e a conversão. No ato do novo nascimento, a pessoa que está nascendo no Evangelho, tudo para ela é novidade. As doutrinas, os cultos, a liturgia, os louvores, tudo isso passa a ser novidade no seu estilo de vida. Ela tem que se habituar agora, ela tem que se envolver com pessoas que professam a fé. Geralmente, pessoas quando nascem de novo, elas procuram se aproximar de pessoas com que elas se identificam. E através dessa identificação no seu convívio, ela começa a aderir imperceptivelmente os mesmos hábitos da pessoa com que ela se apegou. Então ela acaba observando o comportamento daquele que leciona, daquele que ensina, daquele que prega, daquele que ora, daquele que canta. Alguma referência ela passa a ter de alguém dentro do ambiente culto que ela frequenta. E ela, sem perceber, ao invés de ser moldada ao caráter de Jesus Cristo, nós somos moldados ao caráter do irmão, da irmã. E aí fala: nossa, eu quero pregar igual aquele irmão. Aí eu quero cantar igual aquela irmã. Aí eu quero ser que nem aquele irmão. Não quero ser que nem aquela irmã. A nossa referência ela acaba sendo ofuscada. Porque ao invés de alguém nos apontarmos diretamente para Jesus Cristo, nos apontam para pessoas que são passíveis de falhas e erros. E quando essas pessoas, em quem nos espelhamos, falham, nós caímos juntamente com ela, porque espelho se quebra. E o motivo pelo qual muitas pessoas desistem da jornada na fé é porque se espelharam em homens, mas nunca se espelharam naquele que é a rocha. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos de nós, deve ter acontecido com a maioria.
Você deve sempre ouvir falar de alguém que cita referência de homens de Deus. Homens de Deus realmente que foram diferenciados, tiveram a sua experiência, né? Aí nós vamos citar homens da atualidade, que você vai pegar o teor de mensagens que pregavam, a maneira como eles se posicionavam, né, diante da congregação, a maneira como eles expunham a Jesus Cristo. Leonardo Ravenhill, David Wilkerson, homens que realmente foram chamados de heróis da fé. E você lê o livro Heróis da Fé, você fica impressionado com homens como David Brenner, né, homens como Savonarola, os pregadores, né, que realmente foram homens entregues. Dentre eles tem um que me chama a atenção, que ele diz que John Knox era um homem que orava tanto, mas o objetivo dele era almas. Ele dizia: Senhor, dá-me alma, senão eu não viverei. E na sua narrativa dizia que John Knox estava tão sedento por ver almas converter ao evangelho, que ele debruçou, né, dentro do templo, já não estava mais aguentando ficar de joelhos, debruçou, caiu em lágrimas, orando para que o Senhor lhe desse almas. E queriam ver as pessoas convertendo a Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz em Gálatas capítulo 4: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Jesus Cristo seja formado em vós. Irmão, para gerar Cristo numa alma é difícil, é muito difícil. Você sente muitas dores. Às vezes dá vontade até de morrer no parto, de tão difícil que é. Mas desde que aquela alma venha a ser realmente gerado em Jesus Cristo. E é importante para nós discernirmos sobre isso e como aplicar isso realmente no contexto de fé e prática, como convém no Senhor. Isso é um princípio do ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E hoje é um dos temas que nós vamos abordar, exatamente esse aí, para tratarmos sobre o ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vamos lá. A paternidade de Deus não está embasada no conceito de interpretação bíblica, mas na revelação bíblica. Em outras palavras, a paternidade nos foi dada por Jesus Cristo por meio de adoção e gerado em nós o novo nascimento pela palavra que nos deu vida desde a criação do primeiro homem. Sim, a voz que disse: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Pelo mesmo Espírito inspirou a Escritura que lemos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Preste atenção no que esse texto está dizendo. Irmãos, se você ler, ou leu, ou pesquisar na Escritura, ou na internet, acerca do nome de Deus, você não vai encontrar. Pode ver várias traduções, pode te apresentar Yahvé, Javé, Jeová, outros trechos na Escritura que diz: o Senhor é varão de guerra, Jeová é o seu nome, né? E o nome do Senhor é o nome do Senhor, mas o nome dele não aparece. Se alguém teria a capacidade, né, ou o direito de saber quem era o nome de Deus ao ser chamado por ele, foi Moisés. Porque Moisés, quando ele perguntou acerca, quando eu for aos filhos de Israel e me perguntarem quem foi que me enviou, o que lhes direi? O Senhor disse: eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Pronto. Ele resumiu-se ali acerca do seu nome. Interessante que por várias vezes o anjo do Senhor, assim denominado, aparece nas Escrituras, sempre dizendo, exemplo, Abraão, meu servo, não faças tal coisa, porque agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu único filho. Não me negastes. O anjo do Senhor, nós sabemos que nessa aparição é o próprio Senhor Jesus na sua forma teofânica. Então, quando fala acerca do nome de Jesus no Antigo Testamento, ele simplesmente é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz.
Toda a Escritura ele aparece, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o primeiro, o último, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, Jeová Tsidkenu, Jeová Rofechá, Jeová Restaurador, e são vários nomes, mas aqui no Novo Testamento é diferente. O Filho, ele aparece. No Antigo Testamento, a poesia do Pai é fazer menção do Filho. Em tudo, em cada detalhe, em toda a Escritura, o Pai Celestial, ele se escondeu atrás do Filho, a fim de que todos quanto olhassem para ele, vissem o Filho. Isso é maravilhoso, porque vindo no Novo Testamento, vem Mateus capítulo 1, a partir do versículo 20, verso 21, dizendo a José: olha, não temas em receber Maria, sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Ela conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E todos aqueles que adoravam a Jesus, ele não rejeitou a adoração, porque ele é Deus. Ele sabe que ele é Deus, ele sabe que ele é todo-poderoso, ele sabe que detém todo o poder, ele sabe que os demônios diante dele tremem e estremecem. Mas ele quer que todos aqueles que se achegarem a ele o conheçam na sua essência, na revelação que a Escritura o apresenta, o Filho de Deus. E o Filho de Deus tem nome, e a Escritura diz: todos quantos receberam, ele deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Certa vez os judeus vieram até Jesus no capítulo 6 de João e lhe perguntaram: que faremos nós para executarmos as obras de Deus? Não é? Não ter cheio de gente, cheio de pentecostal, cheio de tradicional, cheio de homens e mulheres de Deus, céus do Senhor, querendo fazer a obra de Deus. Nós temos que fazer a obra de Deus, vamos fazer a obra de Deus, temos que trabalhar na obra de Deus, na seara, na vinha do Senhor. E perguntaram a Jesus: o que faremos nós, os religiosos, os fariseus, saduceus, essênios, zelotes, os judeus que creem no Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o que faremos nós para executarmos as obras de Deus? A resposta foi simples: a obra de Deus é essa: creia naquele que ele enviou. Pronto! Creia em Jesus, isso é suficiente. Quem crê em Jesus, crê no mandamento de Jesus, na ordenança de Jesus, no evangelho de Jesus, no nome de Jesus, no Espírito Santo que foi dado por Jesus, porque até o Espírito Santo não faz nada em nós e através de nós, se não glorificar o nome dele. Por isso é necessário estarmos cientes que quer fazer a obra de Deus, creia em Jesus Cristo. E para crer em Jesus Cristo é viver como Jesus viveu, é andar como Jesus andou, é amar como ele amou, é perdoar como ele perdoou, é viver como ele viveu, é sentir o que ele sentiu, é se entregar como ele se entregou, a ponto de ser até mesmo morto por causa daquilo que ele defendia, a paternidade de Deus. Ele julgou a si mesmo ser filho de Deus. Ele não julgou a si mesmo ser filho de Deus, ele afirmou que ele é filho de Deus. E isso muda tudo. Por isso, quer fazer a obra de Deus? Creia no Senhor Jesus. Quando você crê no Senhor Jesus, você crê em tudo que ele diz. Pronto, a palavra é suma, é crer no Senhor Jesus e crer em tudo que ele diz. Jesus Cristo disse aos seus discípulos: olha, vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. E ele disse: olha, um novo mandamento vos dou, João capítulo 13, verso 34, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É só crer no seu Jesus. Quem crê no seu Jesus, crê também na palavra, porque a palavra aponta para ele. O próprio Deus, Criador dos céus e da terra, tudo fez nele e nele descansou. Meu Deus do céu, que isso? Isso é o zelo, o prazer de conhecer a Jesus Cristo. Meu Pai do céu. Jesus Cristo veio ao mundo como unigênito do Pai, mas voltou para o Pai como o seu primogênito. Mais do que nos salvar do poder do pecado, ele nos deu direito a uma herança. Outro dia eu vi alguém comentando acerca das falhas dos pregadores acerca do Evangelho, como se o Evangelho tivesse uma bifurcação, dois lados: o Evangelho do reino e o Evangelho da salvação. O Evangelho, ele é ímpar.
o Evangelho em referência à lei. A Escritura diz no livro de João, no capítulo 1, eu esqueci o versículo, mas ele diz que a lei nos foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei e o Evangelho são um só. A diferença é que a lei policiava o comportamento dos homens, a graça policia a vontade, os desejos dos homens. A graça, ela opera dentro de nós para impedir que a monstruosidade que existe dentro de nós, ela saia para fora. Então ela consegue exercer um poder que consegue refrear todo o mal que há em nós, para que o Espírito Santo tenha liberdade através de nós promover o bem. Romanos capítulo 8, verso 14 ao 17. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor. Você ainda apaga a cascada aqui, por gentileza? E pode acender a luz aqui da frente. Isso, obrigado. Porque não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos o quê? Pelo qual clamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos o quê? Não, eu acho que a palavra correta aqui é servos de Deus, irmãos. Ele deve ter errado. Ele estava embriagado com vinho, escreveu filho por erro. Não, na verdade somos homens e mulheres de Deus. É o que ele quis dizer. Ele só errou na tradução. Não. O Espírito é que testifica que nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, isso é algo maravilhoso. Quando nós compreendemos o valor da paternidade que nos é dado por Jesus Cristo, nós temos a liberdade de nos achegarmos ao Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, com o mesmo ímpeto, com o mesmo zelo, com a mesma performance, com os mesmos privilégios que Jesus Cristo tinha. Não adianta você confessar Jesus Cristo e viver a sua fé no Antigo Testamento. Fala-se muito de Jesus, porque Jesus é em nome de Jesus, mas só quando realmente nos convém. Mas a nossa liturgia, nosso culto é todo embasado em altares, na liturgia do Antigo Testamento. Então nós falamos muito do Antigo Testamento, há muitos pregadores que falam muito da Antiga Aliança, dão até bons sermões acerca de princípios, valores e ética comportamental, mas é impressionante como consegue falar de todo o Antigo Testamento e em nenhum texto, em nenhuma palavra, em nenhuma estrofe, em nenhum número, em nenhum personagem apontar para Jesus. O próprio Pai Celestial teve cuidado de em tudo, e cada célula, membrana, núcleo, citoplasma, em tudo ele aponta para Jesus, mas nós somos melhores do que o Pai, porque nós conseguimos dar tanto norte, de forma prática, teórica, acerca de tantas coisas, mas não conseguimos enxergar Jesus em nenhum texto. E quando enxergamos Jesus, nós o ocultamos na nossa transmissão, na nossa fala. É impressionante como é que o nome de Jesus ele causa impacto positivo ou negativo, dependendo a quem você profere e da maneira como você o menciona. O nome dele tem que ser mencionado. O nome dele tem que ser glorificado. O nome dele tem que ser apresentado. É por isso que sou enfático em falar, irmãos, em tudo tem que apresentar e fazer menção do nome de Jesus. Se não fizer menção do nome de Jesus, para mim não serve. Você pode ter uma palavra poderosa, pode ter uma palavra uau de fazer, da mortal carpado, subir no telhado, virar Homem-Aranha, subir, aparecer, arrebatamento, o que for. Mas se não apareceu Jesus, foi uma palavra boa, mas sem fundamento, porque Jesus Cristo é o fundamento. É impressionante, não é impossível por as Escrituras, independente do texto, não conseguirem enxergar Jesus. Em tudo o Pai teve cuidado de apresentar o Filho. Já na nova aliança, o Filho teve todo o cuidado de apresentar o Pai. E ele disse a Filipe: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido. Não sabes que quem me vê a mim, vê o Pai. Mostra-nos o Pai, isso nos basta.
Filipe, quem me vê, vê o Pai. Irmãos, isso é maravilhoso. Olha, é difícil viver a paternidade de Deus. Porque quanto tempo uma pessoa leva para amadurecer, humanamente falando? Dizem que nós, homens, amadurecemos só a partir dos 40. Onde a gente começa a ter mais discernimento, né? E posição de homens. Porque até essa fase a gente ainda tem muita coisa de menino ainda, de adolescente, né? Aquelas coisas que não foram deixadas para trás. Mas chega uma certa hora em que as coisas começam a se encaixar, você começa a perceber que precisa melhorar. Mas dá um ditado que diz, né, que o inteligente aprende sofrendo, mas o sábio aprende com o sofrimento dos outros. Mas de qualquer maneira é necessário sim, chegar num ponto. A nossa jornada na fé é a mesma coisa. Não podemos ser a mesma pessoa, né, durante todos os anos do tempo que estivemos envolvidos na congregação. Temos que estar envolvidos com Jesus Cristo. Quando estamos envolvidos com Jesus Cristo, o Espírito Santo nos molda ao caráter dele. O caso de Jesus, um ruiós por excelência, é um caso à parte, porque na verdade ele é o Verbo encarnado. Então ele é a própria palavra personificada. Então ele sabia que é importante não ser apenas a palavra, o verbo de Deus encarnado, mas viver em harmonia com o Pai. Por isso ele dizia, já parou para meditar nesse texto? O que eu vejo o Pai fazendo, eu faço também. Como assim? O que eu vejo o Pai fazendo, eu faço também. Um homem via Deus operando com os olhos abertos, e o que ele viu o Pai fazendo, ele ia lá e fazia, porque era o Pai confirmando. É para fazer. E passava era tempo em oração. Tempo em relacionamento com ele, porque ele mostrou para nós que é necessário viver uma vida de relacionamento. Nós precisamos discernir essas promessas para nós. O mais difícil que seja, não é fácil, cada um sabe da sua limitação, cada um sabe da sua estrutura, cada um sabe o que está vivendo no seu dia a dia. Mas preste atenção, como é que o Filho de Deus se posiciona? Ele se entrega. Ele corre, ele se apressa em se achegar ao Pai, porque ele sabe que precisa de ter destino. Como é que a mãe faz quando a criança está com ela? Ela traz para perto. Ela acolhe, ela carinha, ela aperta no peito. E o pai, o que o pai faz na hora que pega a criança? Ô, meu, já joga para cima. A mãe dá nutrição, o pai dá destino. A mãe acolhe para si, o pai lhe envia. Eu me lembro de quando a Esther era criança ainda, não lembro quantos meses que a Esther tinha. Nós fomos numa igreja de missões da Presbiteriana, lá em Igarapé. Aí o pastor pegou a Esther, nós tínhamos a janela 1040 lá no muro, né, no altar pintado. Aí ele pegou a Esther, começou a orar com a Esther chorando lá, bebezão, né? Apresentando, né, para as nações, etc. E nós estamos lá, confirma mesmo, Pai Elias. Mas, em suma, é isso que o Pai faz, é isso que nós fazemos, é isso que o Pai Celestial faz. Ele nos atrai a Ele por Jesus Cristo, nos nutre com a palavra, nos nutre com conselho, nos nutre com direção, depois nos dá destino e diz, pronto, agora ide. Esse é o tríplice propósito no Evangelho. Vinde a mim, vinde após mim e ide. A partir disso aí nós discernimos que há um momento de chegarmos, um momento de permanecermos e um momento de nos despedirmos. E o nosso tempo está chegando. Ruiós é a fusão sobrenatural. É quando o terreno se encontra com o eterno. Quando o natural se encontra com o sobrenatural. Quando o homem se encontra com Deus, quando a criatura se encontra com o Criador, quando o servo se encontra com o seu Senhor, quando o filho se encontra com seu Pai. Essa fusão ali, irmãos, é a conversão. É a conversão. Quando nos convertemos ao Evangelho, quando foi feito o apelo, cada um sabe, né, como se deu a sua conversão. Então, no ato da sua conversão, você faz alianças. Não, Senhor, eu estou disposto, vou fazer. Promessas. Nossa, quantas pessoas. Imagina se você fosse, Deus fosse, se o Pai Nosso fosse te cobrar todas as promessas que você fez no início da sua conversão. Ele ia dizer, você está me devendo, meu filho.
Imagina se ele fosse cobrar as promessas que nós fizemos a ele, igual nós cobramos as promessas que ele nos faz. Meu Deus do céu, que vergonha. Até constrangedor. Mas isso é relacionamento, é liberdade de poder se expressar. De fato, irmãos, como foi bem dito aqui, não tem esse negócio de palavras eloquentes, palavras belas e uma boa performance, como alguns cantores fazem na oração. Na oração, o que move realmente o nosso espírito ao espírito do Pai é o quebrantamento, não tem outro jeito. Você pode ter, né, na sua performance de oratória, ó Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, Santo, Justo, Fiel e Verdadeiro, porque retos são os seus caminhos, a tua palavra é viva e eficaz, ela é poderosa. O Senhor fizeste a tua aliança com Abraão, teu servo, confirmou com Isaac e Jacó, e aquela coisa toda. Mas depois de 1 hora falando, né, tão lindamente, aí chega um momento onde, quando se permite chegar no ápice do quebrantamento, aí muda tudo. Aí já sai tudo do lugar. Aí já começa a externar. Aí já começa a ver aquele homem que está lá dentro de fato, aquela mulher que está lá dentro de fato, aquela coisa toda, e pronto. Agora começou o processo de oração. Foi 1 hora para fazer o motor do carro esquentar. Agora você pode arrancar e pode seguir a viagem. Irmãos, quando você se achegar diante do seu Pai Celestial, não fica com coisinha, não. Mostra para Ele, fala para Ele. Pecado tem detalhe? Tem. As dores também, os traumas também, as dificuldades também, os problemas também, tudo tem detalhe. Nada acontece pelo acaso. Senhor, é aquela pessoa, é aquela situação, é aquele cenário. Isso está me entristecendo, isso está me consumindo, isso está me deixando mal. Dá vontade de voltar para trás, dá vontade de desistir. É quando você realmente é autêntico diante do Pai. O Pai, o Espírito Santo, ele tem liberdade de se mover em você, através de você, te levando a um ambiente onde você consiga se aliviar de todo esse fardo. O encontro com Deus muda a vida de um homem, enquanto que o encontro de um filho com seu pai muda a sua história. Muda a história, né, irmãos? A história mudou antes de Cristo, depois de Cristo. A nossa vida é antes de Cristo, em Cristo e depois de Cristo. Então, antes de nós nos convertermos a Jesus Cristo, tínhamos um estilo de vida. Quando nos convertemos a Ele, e Ele tem operado em nós, temos um novo estilo de vida. E nele permanecemos com esse estilo de vida. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Mas necessário é discernirmos que nos Pai Nosso tem que haver essa entrega genuína, autêntica, verdadeira, porque tudo isso será cobrado de nós naquele dia. A Escritura diz, 2 Coríntios 5,17, que todos haveremos de comparecer perante o seu tribunal. E nesse dia não haverá judeu, grego, servo, livre. Ele vai tratar com os filhos dele. Ele vai tratar conosco. E quando as pessoas não herdarão essa bênção, né? Irmãos, o Senhor Jesus nos salvou do poder do pecado e da culpa do pecado. Então o pecado não terá domínio sobre nós se nós estivermos em Jesus Cristo. Mas não adianta eu só me contentar em ser salvo do poder do pecado na prática, mas não conseguir vencê-lo no meu coração. Porque na verdade, se eu desejar, eu já pequei. Eu não preciso consumar o ato, basta apenas eu desejar aquilo e alimentar no coração. Se eu sentir prazer naquilo e aquilo fazia parte da minha vida, pronto, tem que confessar porque já pecou. Qualquer coisa, seja até mesmo um pensamento de vingança, um pensamento de homicida, um pensamento destrutivo que fere alguém, se no coração aquilo já virou o dia, já é pecado, tem que colocar no altar, tem que colocar na cruz. No altar não, né? Porque senão a gente vai ficar muito lá no Antigo Testamento. Tem que levar para o Calvário. Pronto, cravo no Calvário, é na cruz, deixa na cruz. Deixa na cruz, leva para a cruz. E é lá que tem que permanecer. Assim também é como o perdão, não é sentimento, não tem aquela coisa, eu senti de perdoar. Imagina se Jesus fosse levado pelo sentimento lá no Calvário. Eu não senti de perdoar esse povo não, Pai, condena isso tudo. Olha o que eles vão fazer comigo aqui no Calvário. Ele não foi pelo sentimento, ele foi pelo destino que o Pai lhe deu. Perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. Aí vem Estevão. Estevão nem caminhou com Jesus.
Estevão nem conheceu Jesus pessoalmente, nunca ouviu uma voz diretamente do Senhor Jesus, apenas creu nele pelas Escrituras, e estava cheio do Espírito Santo, e sendo apedrejado até a morte. Ele disse: não lhes impute esse pecado, Pai. Senhor, não lhes impute esse pecado. E expirou. Porque quando você nasce, você fala assim, ó. Mas quando você morre, você fala assim, ó. Então não adianta tentar camuflar aquilo que realmente está te consumindo, não. Se não pôr para fora, se não levar ao Calvário, não vai ter fogo no altar para consumir. Ser guiado pelo Espírito Santo significa permitir que o Pai nos governe completamente a nossa vida, nos guie na tomada de decisões e faça parte delas. Essa é a parte mais difícil da paternidade. É muito difícil. Falando assim é muito fácil e bonito, né? Falando assim fica tudo uma maravilha. Não, mas isso aí é lindo demais, ó. Ser governado pelo Pai Celestial. Ser completamente guiado pelo Espírito Santo. Na teoria tudo é bonito, tudo é belo, mas você permitir que Ele governe sobre si e faça parte das suas decisões, das suas escolhas. Ô irmão, que coisa difícil. O quanto nós temos que realmente nos despir de tudo aquilo que está dentro de nós a fim de que Ele exerça essa autoridade, é a parte mais difícil, porque há muitas coisas. Veja bem, eu já ouvi relato de pessoas que, caminhando na sua fé, elas viveram várias experiências, né, de mover, de derramar, né, várias experiências do agir de Deus. Mas no final tinham coisas lá dentro que essas pessoas não queriam jamais perdoar. Não quiseram jamais pôr para fora. E não aceitavam. Nem mesmo tocar no assunto. Por que isso acontece? Porque quando o Senhor vem para governar, as regras são dele. O processo é estabelecido por ele. As regras, os limites, são postos por ele. E muitas vezes, irmãos, é difícil você se render a esse governo da paternidade de Deus, porque ela nos desafia. Porque muitos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, assim como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, sofrerão, padecerão perseguições. Assim também todos quantos querem viver debaixo da paternidade de Deus para se sujeitar ao seu governo, vai ter que abrir mão de si mesmo. Essa é a parte mais difícil. É quando o martelo que esmiuça a penha vem para quebrantar corações de pedra. E eu tenho passado isso para essa mocidade. Eu tenho passado isso lá dentro de casa. Falo com a Esté, falo com o André, está sendo até repetitivo, né? Sempre falo a mesma coisa. Falo com a Esté, falo com o André. Mas eu passo para eles, irmãos. Eu passo para eles, olha, se há um momento onde há uma ruptura entre a alma e o espírito, é quando você consegue expressar um gemido que causa espanto. Um grito que causa perplexidade. Ali há quebrantamento. Você solta um grito da alma, alinhado ao espírito, buscando alinhamento com o Pai, externando, pondo para fora. Aquilo chega a dar até medo. Porque é algo que há um alinhamento entre o céu e a terra. Entre o natural e o sobrenatural. Quando você escuta uma pessoa gemendo, gritando no Espírito Santo, você percebe que aquilo ali não é daqui da terra. Isso causa desconforto, incômodo, porque é algo que só Deus entende. Aquilo que as pessoas não conseguem expressar em palavras, ela expressa no gemido, no grito, porque realmente não tem mais lágrimas que consiga descrever. Então a pessoa está tão fica tremendo, fica alvoroçada, fica incomodada, e aquele ali quando sai de uma forma que quem está perto assusta. Quem não tem discernimento acha que está matando. Tem alguma coisa errada acontecendo ali. Esse grito aí não é normal, não. Uma pessoa em estado de pavor, quando ela libera,
Eu não vou entrar nesse detalhe não, porque senão eu vou dar margem para outras coisas. Mas veja bem, alguém já ouviu falar de adenocrome? Adenocrome, já ouviu falar? Sabe como é que é extraído o adenocrome? Não? Meu Deus do céu. A mocidade sabe que eu compartilhei com eles como é que é feito. Eu não vou falar do jeito que é feito, não, porque é terrível. É terrível. A extração do adenocrome numa criança é algo terrível. Porque ela sabe o poder que tem no grito. Ela sabe o poder que tem quando a alma alinha com o espírito no grito de socorro, no grito de pavor, no grito de quebrantamento. Isso aí é algo assim, terrível, estarrecedor. Tanto que só a eternidade sabe o poder que isso tem. É por isso que nos dias de Moloque, quando as crianças eram oferecidas lá naquela fogueira lá de Moloque, eles tinham que fazer isso ao som de tambor para abafar o grito da alma no espírito que essas crianças davam enquanto estavam sendo queimadas. Você ter o discernimento do que é o poder de um grito onde há quebrantamento. Eu não vou falar desse choro. Não, é realmente aquilo que vai estremecer as bases do inferno. Se for em Deus, irmãos, o inferno trava. O inferno não, né? As hostes espirituais da maldade travam. Elas são bloqueadas na hora. Porque é o céu intervindo. Mas quando isso é em Deus. Agora, fora dele, é uma legalidade para que o marido entre e exerça domínio. Porque ali é firmado um pacto. Eu não posso entrar nesses detalhes não, porque não tem a ver com o tema, mas só para você discernir o poder do quebrantamento quando é da alma no espírito. Quando nos permitimos assim viver, vamos conhecê-lo dia após dia como o nosso Senhor Jesus Cristo o conhece. E a nós foi-nos dado o privilégio de conhecê-lo não no campo do trabalho como servo, não no campo do sacrifício como homem, mas na casa da proteção, da provisão, do descanso e da verdadeira paz. A casa do Pai. A casa do Pai. Nós, como filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo, nós temos uma herança que nos está reservada na eternidade. Uma herança incorruptível. E quando nós discernirmos isso, entendemos isso e realmente compreendemos com clareza o que isso significa, valorizamos o seu sacrifício. E entendemos que por mais difícil que seja a luta que nós passamos, por mais difícil que seja a dificuldade que enfrentamos, é necessário permanecermos. Porque só assim teremos posse e herança. As pessoas podem ter, né, uma vida toda reta. Não, eu conheci Jesus, agora eu parei de fumar. Conheci Jesus, parei de beber. Conheci Jesus, parei de acessar pornografia. Conheci Jesus, parei de adulterar, parei de trair, parei de me prostituir, parei de fornicar, parei de mentir. Conheci Jesus, eu fui liberto de todos os pecados. Oh, que bênção, mas no final não herdou herança. Foi condenado porque não permaneceu no caminho, não permaneceu no testemunho, não permaneceu no evangelho. Mas se eu parei de fazer todas as coisas porque Ele me livrou do poder do pecado, mas não te livrou da presença do pecado, porque sua glorificação nos livra da presença do pecado. Enquanto estiver nesse corpo mortal, você pode ser bonzinho tanto que for pela salvação que Jesus Cristo te deu do peso dos seus pecados, mas se não se converter a Ele e guardar os seus mandamentos, não adianta. É estar na igreja, estar na casa do Pai, mesmo assim não ter herança. Porque não sabe o valor que tem aquilo que Jesus conquistou por nós, que é acesso. Acesso à paternidade de Deus por Jesus Cristo. E quando as pessoas que estão vivendo uma vida aí religiosa, acreditando que tudo que fazem, né, não, Deus está provando, Deus está agradando, Deus está comigo, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus pode até, eu não sei que Deus que é isso não, mas vai que, né? Mas quando você olha, coloca sua vida como um espelho diante do Pai, o que Ele tem a dizer? Qual é o veredito do Pai? Se sujeitar ao Pai é se sujeitar ao seu governo. E sujeitar ao governo do Pai nosso é a parte mais difícil para um filho maduro. Eu não sei como descrever essa palavra, mas a Escritura diz em Hebreus 5:7, ainda que sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. O Filho de Deus, Jesus Cristo, sofreu.
Jesus Cristo, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele enfrentou toda a dificuldade que qualquer outro ser humano poderia enfrentar. Mas ainda assim ele permaneceu na sua vocação, permaneceu no seu chamado, permaneceu na paternidade de Deus. A única parte na Escritura em que Jesus Cristo ora dizendo, Deus meu, é só quando ele estava no Calvário. Pois é no dia da dor que nós esquecemos de que Deus é Pai. E só lembramos que há um Deus no céu que revela o segredo dos homens. Há um Deus no céu que eu posso oferecer sacrifício. É nessa parte onde o homem ele esquece que Deus é Pai e que Ele é Filho. É nessa hora que nós esquecemos da paternidade, da filiação e agimos como qualquer outro homem, no desespero, na inquietação. Isso é da nossa natureza. Mas não quer dizer que o Senhor não se agrada de nós. É nesse momento que Ele vê a nossa humanidade e nos ajuda, e se compadece. Não é fácil vivermos isso, mas é um chamado que nós temos que estar dispostos a passar por ele. Porque vivendo assim em Jesus Cristo, nós sabemos que a dor vem, mas ela não permanece, ela vai. Não é o hino que fala, não é o corinho. Mas a luta vem e passa, não desanima não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa. Então a luta vem e passa. Ela não permanece. Então a nossa dor, irmão, vai passar. Breve o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Coloque-se de pé, por favor. Nos laços do Calvário que nos une, em Cristo Jesus, nosso Senhor e vida eterna, paz seja convosco. Viva o Senhor Jesus. Shabbat Shalom. Descanso e paz para as nossas almas até que Ele venha. Amém.